Na primeira mensagem da série Fortaleza, nós vimos que há forças malignas atuando, estabelecendo fortalezas das trevas. Hoje, nós entendemos que a batalha não é apenas contra demônios, mas também contra o mundo caído dentro do coração humano. Eu sou Felipe Estevão, seja muito bem-vindo. Esta é a segunda mensagem da série Fortalezas. Se você é novo no canal, não deixe de te inscrever, não deixe de compartilhar se essa mensagem lá no final fazer sentido para você, para que mais pessoas saibam da existência desse trabalho, saibam da série, que elas possam ser abençoadas. Felipe, eu quero fazer mais para Deus, eu quero, em forma de gratidão, levar almas para perto de Cristo, libertar pessoas que estão deprimidas, caídas, numa batalha que talvez elas nem sabem de onde estão sendo atacadas. Eu creio que esta série de mensagens é a ferramenta perfeita para você se tornar um missionário também, enviando para quem precisa ouvir essa mensagem. Nós falamos durante a série, na primeira mensagem desta série, terá muitas mensagens, mas se uma, nós trabalhamos a consciência, o despertar da consciência, que é uma batalha no mundo espiritual, e o texto básico foi: a tua luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. E naquele primeiro vídeo nós explicamos que é uma batalha travada à tua volta. Às vezes nós somos atacados, sentimos cansados, tristes, desanimados, não sabemos, mas por quê? Aparentemente as coisas estão estabilizadas. Tem pessoas que às vezes dormem, mas não conseguem descansar, acordam cansadas. E falei dessa batalha espiritual. Agora, existe uma trindade atuando, que é Satanás, o mundo, para aguçar a nossa carne. E hoje nós vamos entender como é que nós lutamos contra essas fortalezas que estão no mundo para construir justamente fortalezas espirituais. Eu quero começar te explicando que o planeta Terra, ele é bom. Então quando eu falo mundo, não é planeta Terra. Se você olhar a Terra, ela é boa, ela é fértil, ela é cheia de vida. O problema não é a Terra criada por Deus, mas o mundo que está dentro de nós. E ele é corrompido pelo pecado, e é sobre este mundo que eu vou falar. Então, primeiramente, quando eu falo que a nossa luta é contra o mundo, contra Satanás, que através desse mundo governa, estabelece as suas fortalezas, hoje nós vamos entender que o mundo que nós estamos falando é um mundo corrompido pelo pecado, onde então Satanás começa a governar e reinar. É onde reina a arrogância, o orgulho, a avareza, a soberba, a maldade. Ali se instalam as fortalezas do nosso inimigo. Mas hoje eu quero trazer boas novas para o teu coração, para a tua mente. A palavra diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Esse é o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E é justamente o que vai acontecer aqui e agora. Pela palavra, hoje, aqui e agora, nós vamos poder plantar sementes espirituais e construir fortalezas em Deus. Nesses últimos dias eu tenho orado e o Espírito Santo tem revelado algo ao meu coração. Felipe, eu te dou estratégia para um novo tempo, e eu preciso que haja preparação dentro de você. E essa preparação é a preparação do ambiente. Quando você recebe um convidado, o que você faz? Você prepara o ambiente, você arruma a sua casa, você tira as louças da pia, guarda, deixa tudo bonitinho, pega o melhor talher, você quer deixar uma boa impressão, você prepara o ambiente. Saiba que há muitas coisas que Deus quer fazer na tua vida, quer fazer na tua casa, quer fazer na tua história, que Ele precisa que você apenas prepare o ambiente. Que ambiente, Felipe? Como é que eu vou preparar isso? Sabe, você preparar o ambiente, eu não estou falando do ambiente apenas físico, mas o ambiente espiritual, o ambiente emocional. Tem coisas que Deus quer nos entregar, que nós precisamos construir um ambiente favorável dentro da nossa estrutura emocional, para que aquilo, quando chegue, seja fonte de bênção e não de maldição. Riquezas quando chegar, abundância quando chegar, não te distraia, não te tire do propósito, não te tire do foco. Você está tão concentrado na missão que Deus te dá, que nada pode te distrair. É esse ambiente que nós precisamos preparar.
E aí a Bíblia vai falar que são sementes. Tem pessoas que estão querendo colher frutos daquilo que nunca plantaram. Eu quero usar como base para ilustrar, na segunda mensagem da série Fortaleza, a história de um homem chamado Zaqueu. E a palavra diz que Zaqueu, ele planta uma semente. Ele subiu numa árvore e ele buscou ver Jesus. E essa foi a semente plantada. Imagina que aquele homem tinha uma vida, diz a Bíblia, que leviana, porque ele era um homem que, por ser cobrador de impostos, tinha uma posição onde ele ia lá cobrar as pessoas só porque o que dá a entender na mensagem é que ele superfaturava os impostos. Ele cobrava mais, ele lesava o bolso das pessoas. O homem tinha uma má fama, porque o povo odiava pagar impostos até hoje. A gente vai se identificar, ninguém gosta de estar pagando para o governo, ainda mais quando a gente recebe de volta tão pouco daquilo que nos é prometido. E Zaqueu era um homem que cobrava esses impostos e que tudo, a Bíblia dá a entender, e ele mesmo confessa depois, é que ele lesava as pessoas cobrando a mais do que devia. Só que esse homem resolve plantar uma semente. E essa semente é ver Jesus. Gente, ele não está indo para uma conversão, ele não está indo para tomar uma decisão, ele não está indo com um plano, ele só quer ver. Essa foi a iniciativa. Às vezes, o que o reino está esperando para se manifestar dentro de nós é algo tão pouco. É uma iniciativa. Uma pequena e única iniciativa. Não, Jesus, eu quero estar próximo de ti. Eu quero ver. Eu quero te contemplar. O Zaqueu vai para o meio de uma multidão, só que vem os ventos contrários. Quando a gente resolve ver Jesus, sabe, sempre vai ter empecilhos, e geralmente é multidão. Amigos, ambientes, lugares, pessoas, desânimos, sempre terá um empecilho. Agora Zaqueu diz que, não, eu estou com a semente para semear, eu vou ver Jesus, mas nem que eu tenha que calcular aonde será a rota que ele vai passar. Eu vou subir numa árvore e lá de cima da árvore eu vou ver Jesus. E essa foi a semente plantada. Sabe, tem coisas que a gente só está precisando semear. Tem gente que quer colher, mas nunca plantou uma semente. Tem gente, por exemplo, que me procura, Felipe, eu quero entrar na tua mentoria porque eu quero muito construir uma audiência no digital. Como é que tu está fazendo isso? Já são 500 mil de seguidores, são milhares de vidas alcançadas por palavras, por reflexões, por vídeos que nós lançamos diariamente. E as pessoas, Felipe, eu quero muito construir uma audiência na internet, eu quero ser um deputado, uma deputada, como tu já fez, me ensina, me ajuda, e lá dentro da mentoria eu ensino. E aí a primeira coisa que eu pergunto para ele, qual é o vídeo que tu estás gravando, qual é o nicho, qual é o tema? E ele diz, não, eu não gravei. Eu digo, meu filho, se você não aparecer, se não falar, como é que as pessoas vão escutar, como é que elas vão saber que você existe? Então tem pessoas que querem ter empresas de algo que ela nunca... Felipe, eu quero muito ter uma empresa, o meu CNPJ. Eu digo, qual é a formação que tu tem? Um salão de beleza? Uma cafeteria? Uma padaria? Não, isso eu ainda não fiz. Existem coisas que Deus quer confiar nas nossas mãos, mas você precisa semear. Ah, mas eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu já estou com uma semente, só que a semente na tua mão, ela é só uma semente, é quando ela é plantada na terra. A Bíblia diz, se a semente é plantada e ela morrer, ela vai frutificar, ela vai florescer, ela vai dar frutos. A semente precisa ser plantada. Se você quer enfrentar esse mundo, se você quer construir fortalezas espirituais, fortalezas emocionais, fortalezas na sua família, fortaleza familiar e fortaleza financeira, Jesus está dizendo, ei, planta a semente. Por que você está com medo? Por que você está anêmico, de braços cruzados? Plante a tua semente. Zaqueu tinha todos os empecilhos, mas ele se ergueu e diz, eu vou calcular a rota, onde ele vai passar, eu vou subir naquela árvore. E assim ele fez. Sobe naquela árvore e fica esperando, e lá vem a multidão. Jesus vem caminhando, e quando Jesus chegou embaixo daquela figueira, ele parou, olhou para aquele homem. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura, ele era baixinho, a multidão não deixava ele ver Jesus, ele usou essa estratégia. Então ele não só semeou, ele também teve uma estratégia, e a estratégia fez com que Jesus parasse. Às vezes é só uma iniciativa sua para que Jesus pare e te diga o que ele vai dizer para Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa. Por quê? Hoje me convém pousar na tua casa. As pessoas olharam e disseram, não, mas peraí, aí eu já vejo algo errado nesse homem. Porque ele está dizendo que vai ficar na casa de quem?
do Zaqueu. Sabe ele que este homem é um baita ladrão, cobrador de impostos, ou seja, resumindo, um pecador? Como é que um homem do naipe de Jesus, filho de Deus, que faz tantos milagres, vai ficar na casa do seu Zaqueu? Se ele fosse homem de Deus de verdade, ele sabia com quem ele está se associando. O detalhe é que Jesus não estava se associando, mas ele não se pauta pela opinião dos outros sobre você. Ele não liga para o que dizem ou para o que pensam. Ele sabe que você é uma semente com grande potencial. Você é uma semente que um dia o Eterno plantou lá no ventre da tua mãe e já dizia: eu tenho grandes planos na tua vida, eu tenho grandes projetos na tua vida, eu tenho grandes projetos na tua história. Só depende de você descer depressa. Quando fala do descer, fala de descer do orgulho, do opróbrio, do pecado, da arrogância, da autossuficiência e dizer: Jesus, é sério. Eu faço uma simbologia, esse texto me maravilha, porque Zaqueu vai representar eu e você, meros pecadores que não merecem, mas um dia Jesus olhou e disse: ei, desce porque eu vou morar na tua casa. Desce porque eu vou lá para o teu lar. O entusiasmo daquele homem, a alegria daquele homem. E Jesus não foi lá para se associar, não foi para ativismo, não foi para o admoestar ou repreender. Jesus não fala nada, ele só vai. O detalhe é que a presença de Jesus naquele recinto fez com que ele fosse transformado. E ele só precisou plantar uma semente. Que semente era essa? Eu vou ver Jesus. Neste dia, nesta hora, nesse momento, quando você para ouvir essa mensagem, é você, igual Zaqueu, dizendo: eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero sentir a presença de Jesus, pelos olhos espirituais eu quero ver Jesus. E o detalhe é que quando você parou nesse vídeo, talvez você ainda não planejava e não pensava isso, mas a série Fortalezas é justamente para isso. Você para, você vê e você ouve Jesus te chamando, dizendo: desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. É nesse momento que as fortalezas das trevas sobre você vão perdendo o impacto, o poder, a influência. E Jesus só vai para sua casa. E quando Jesus chega, ele não te acusa. Ele não é igual Satanás, que fala que você é pecador, que você é caído, que você não presta, que você não pode, que você não consegue. Jesus é aquele que apaga o teu passado, perdoa o teu passado, joga no mar do esquecimento, te abençoa no presente para te conduzir para um futuro de prosperidade que ele já planejou. Você acredita? Bote aqui nos comentários: eu tomo posse em nome de Jesus. Zaqueu só precisou plantar uma semente e lá vai Jesus para a casa de Zaqueu. A opinião alheia das pessoas, Jesus não se importou. Quando eu falo que você precisa semear, o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Um texto que está em 1 Coríntios 3:6. Muitas vezes você só precisa preparar o ambiente do seu coração, só precisa renunciar pecados, só precisa abandonar rancores, só precisa deixar mentiras para trás. Há milagres que só aguardam o ambiente preparado para acontecer. A Bíblia diz que Zaqueu semeou uma atitude e Jesus transformou a vida inteira de Zaqueu. Na segunda aplicação desta mensagem da série Fortalezas, eu quero te falar que o ambiente onde você semeia vai fazer a diferença. Como assim, Felipe? Tem um texto de Mateus 13, do 3 ao 9, e ele vai contar uma história, que é a parábola do semeador. A semente é a mesma. A semente é a mesma, palavra, fé, atitude, mas o resultado depende do solo. A Bíblia fala que a semente, algumas caíram à beira do caminho e o inimigo roubou. Algumas caíram no solo pedregoso e ali o solo pedregoso vai simbolizar a superficialidade. Ela não resiste à prova. Tem pessoas que se entregam a Jesus, mas esse entrega não é não é uma entrega completa, não é uma entrega plena. Ele não renuncia a pecados. Ele é apenas superficialmente cristão ou de Jesus. E aí o que acontece? Ele até frequenta uma igreja, ele tem versículos no status do Instagram, ele posta, ele se diz de Jesus, mas nele só tem superficialidade, aí o solo fica pedregoso. Quantas pessoas sofrendo porque são apenas cristão superficial, Jesus não mora de verdade dentro da casa dele. Quando eu estou falando que há uma semente poderosa para germinar dentro de você, se você entender que palavras como essa estão sendo plantadas no teu coração, mas o teu coração é à beira do caminho, saiba que o diabo vai roubar. Em poucas horas você nem lembra mais do que eu falei aqui.
Se você deixar o teu coração ser o solo pedregoso, você apenas vai ser uma pessoa superficial. Tem tudo na teoria, mas nunca acontece. Lá dentro da minha mentoria eu tenho pessoas que querem escalar em várias esferas. Às vezes é no digital, às vezes é na empresa, às vezes é no ministério, às vezes é familiarmente, mas ela nunca escala. Por quê? Eu olho que ela nunca tem uma entrega verdadeira, ela é apenas superficial. E isso são mentes e corações pedregosos. Tem uma semente poderosa, mas você vai entender que também que existe espinhos. Jesus falou, olha, algumas sementes ele semeou e algumas caíram na beira do caminho, o inimigo roubou. Outras no solo pedregoso é a superficialidade. Ela não resiste às provas, logo desanima. Outras caíram no meio dos espinhos. O que é os espinhos, Felipe? É algo que está sufocando você. Pode ser preocupações, pode ser riquezas, pode ser prazeres, pode ser escassez que está roubando a tua fé, a tua esperança, está distraindo você. E o que mais esse mundo está reinando e estabelecendo o reino das trevas, fortalezas das trevas estão talvez subjugando você, botando você de joelho, escravo da escassez, da miséria, da pobreza. Você nunca escala porque a semente poderosa da palavra de Deus está entre os espinhos da tua mente e do teu coração. Entre espinhos. Será que você está semeando certo, mas está semeando entre espinhos da preocupação, do amor, das idolatrias desse mundo? Pode ser até o teu próprio WhatsApp, internet, Instagram, YouTube. Nada edifica, só te distrai. Agora, a Bíblia fala também que existe a boa terra, a terra fértil. E se você se tornar terra fértil, se você semear na terra fértil, você frutifica, a Bíblia diz, a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. O que tu está dizendo, Felipe? Você precisa hoje semear. Agora, em segundo lugar, você precisa semear na terra fértil. O Zaqueu podia pedir que alguém recitasse sobre Jesus, podia ir para um outro ambiente onde não estava Jesus, mas ele decidiu estar no exato ambiente onde Jesus ia passar. Você está num ambiente onde Jesus passa? Ou você está apenas, distraído nesse mundo com amizades que não são solo fértil? Com um negócio que você insiste, mas não vai prosperar e você já está mais que careca de saber disso? Sites que você frequenta, ambientes e conteúdos que você consome, você ainda semeia tempo nisso, você ainda semeia o teu coração nisso, mas não agrega em nada para você, não traz vida. Sabe que hoje Deus está te chamando para discernir o solo que você é e o solo que você está, onde você investe a sua semente, a sua energia, o seu tempo, realmente vai te trazer frutos. Eu quero que você pare nesse dia, porque a segunda mensagem da série Fortalezas é um dia que Deus está te chamando para semear, que você só precisa semear, mas Ele vai te dizer também aonde semear. Hoje é um momento onde o Espírito está passando nesse lugar e Ele está transformando você num solo fértil. Se você tiver ouvidos, você vai ter sensibilidade de entender que não é mais o Felipe, mas o Espírito Santo diz pelo poder da palavra ao teu coração, se torne terra fértil, porque hoje eu decidi ir pousar na tua casa. O Zaqueu estava lá. Primeiro, ele decidiu semear. Segundo, ele está no ambiente certo, no ambiente onde está Jesus. E aí Jesus olha para o Zaqueu e diz, Zaqueu, eu vou pousar na tua casa. Ainda que a opinião alheia seja contrária, dizendo, Jesus vai para a casa do Zaqueu, tá de brincadeira. Agora Jesus não liga para a opinião alheia. Ele olha o que está dentro do teu coração. E sabe o que ele viu? Ele viu um Zaqueu que estava pronto para sofrer uma grande transformação, uma grande metamorfose, uma metanoia, mudança de mentalidade, de atitude. E é quando a gente muda a nossa atitude que nós começamos a colher dos bons frutos. Agora eu preciso te alertar do poder da presença de Jesus. Quando Jesus entrou na casa, lá na casa do Zaqueu, ele não precisou repreender. A presença foi o suficiente para quebrar fortalezas das trevas, fortalezas da corrupção, fortalezas do engano, do superfaturamento. Jesus não falou nada, ele não precisou ser moralista, ele não precisou brigar com o Zaqueu, pegar o Zaqueu, sacudir, berrar, gritar, profetizar, nada. Ele só estava lá. Quando Jesus entra dentro da tua casa, aquelas escuridões e trevas que haviam dentro de você, elas começam a ser dissipadas, porque a presença de Jesus, a essência do Senhor em nós, começa a mudar todas as nossas fortalezas internas. Antes governada por Satanás ou pelo mundo, o mundo perde influência sobre nós.
Zaqueu por si só decidiu mudar o caráter. E ele diz: Jesus, eu vou restituir quem eu tenho defraudado. Eu vou ser diferente. O que fez isso? O que proporcionou isso? A presença de Jesus. É isso que vai acontecer aqui agora, quando você semear a palavra no seu coração. Jesus vai entrar dentro de você através do Espírito Santo e ele vai começar a gerar uma grande transformação. E aí o mundo, com suas fortalezas que governavam você, de repente passam a não ter tanta influência, tanta graça, e o poder começa a ser dissipado das trevas, porque o poder do Senhor constrói verdadeiras fortalezas espirituais dentro de você. Que hoje a gente assuma esse compromisso de construir fortalezas no Espírito. Quando nós estamos nele e ele está em nós, tudo começa a mudar. Hoje eu quero te chamar a atenção para você não reclamar mais da colheita que você está tendo, porque você nunca semeou. Não reclame da colheita de sementes que você ainda não plantou. Para de reclamar, não, Deus não me contempla, Deus não me vê. Você não estava semeando, mas essa história muda hoje, aqui e agora. Você pode começar aqui comigo a plantar novas sementes. Que sementes são essas? Fé, perdão, generosidade, mas acima de tudo, santidade ao Senhor. Que essa santidade é ter o temor dele em você. Quando você vai fazer algo, será que Jesus faria isso? Se ele está nos meus passos, o que ele faria? E aí você começa a agir segundo o temor do Senhor. O que é o temor? É ter medo de Deus? Não. É não fazer aquilo que desagrada a Deus. A semente é poderosa, mas depende da terra do nosso coração, da nossa mente, do ambiente onde nós estamos inseridos. Prepara o teu coração. Deixa Jesus entrar, porque hoje Ele quer transformar a tua vida, a tua família, as tuas finanças, a tua história. Eu quero finalizar com esse texto dizendo: se alguém está em mim, se alguém está em Cristo, Jesus está dizendo em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É isso mesmo, Felipe? Sim. Se você estiver em Cristo, você passa a ser, a partir de agora, uma nova criatura. E o texto diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje o Espírito Santo te convida a preparar a terra do seu coração. A semente já foi lançada. Agora, o que você vai colher depende da decisão que você tomar agora. Jesus foi essa semente inicial. E quando ele vem para esta terra, ele entregou a si mesmo, ele morreu pelas tuas transgressões, pelos teus pecados. Portanto, você não precisa mais carregar culpas, rancores, medos, inseguranças, escassez, porque ele diz: tem de bom ânimo. Por quê? Ninguém precisa vencer duas vezes. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Que você possa entregar a tua vida a Cristo agora e dizer: Felipe, eu quero recomeçar. Eu vou estabelecer um novo tempo igual Zaqueu. Hoje eu decidi estar nesta palavra, neste ambiente, na série Fortalezas, porque eu sei que eu estou no ambiente certo. O meu coração agora eu abro a ele de corpo e alma para que eu me torne terra fértil. E quando essa semente entrar, te prepara, porque uma grande transformação, um grande mover eu quero profetizar que começa a ser liberado sobre a tua história, sobre a tua vida e sobre a tua família. Não é eu quem falo, não são o poder das minhas palavras, mas é a palavra de Cristo que naquela cruz morreu por nós e diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Quem sabe até esse dia as influências e fortalezas de Satanás através do mundo estava oprimindo você. Você é inserido em ambientes desse mundo que estavam te distraindo, impedindo a colheita. Mas Papai Celestial hoje te chama e diz: ei, meu filho, minha filha, hoje me convém pousar na tua casa. E é quando ele entra, a presença dele começa a mudar tudo. Se torne amigo de Jesus. Eu quero que você, que nesse momento vai fazer esse pacto e esta aliança, dizendo: Jesus, vem morar na minha casa, coloque aqui embaixo: vem morar da minha casa. Enquanto você comenta aqui, eu quero profetizar que esse é um ato simbólico, claro, mas é o ato que abre um portal espiritual para que o Espírito Santo entre e comece a limpar o teu coração agora. Rancores, mágoas, tristezas, angústias, coisas do mal que te afligiam, te acorrentavam, distrações, começam a ser dissipadas nesse momento e o Espírito Santo entra com providência e com poder. E eu quero orar pela tua vida nesse momento.
enquanto eu proferir essas palavras de oração, que sejam comandos no mundo espiritual, abrindo realmente uma nova dispensação, uma porta para que você passe para um novo tempo na tua vida. Creia nisso e ore comigo. Pai Celestial, nós te invocamos através dessa singela oração. Aqui está comigo este homem, esta mulher, que neste momento abre o coração e te aceita como o único e suficiente Salvador. Nós pedimos que o teu Espírito Santo entre dentro de nós, transformando a mente, o coração, todas as nossas emoções no solo fértil. Nós queremos estar unidos contigo, Jesus, pela aliança que o Senhor faz com aquele que em ti crê e que te professa como Salvador, e que tu possa guiar os nossos passos, guiar nós para o centro da tua vontade, que tu venha adentrar agora este lar, a nossa casa. Que tu possa dizer e fazer morada que nós somos nova criatura, porque a salvação chegou nessa casa, neste tempo. Assim como disseste na vida do Zaqueu, hoje a salvação chegou neste lar. Que assim também seja neste momento, nesta hora, que a salvação chegue sobre esse homem, sobre essa mulher, em nome de Jesus. Querido, esta é a segunda mensagem da série Fortaleza. Aperta os cintos porque nós só estamos começando. Não perde as próximas mensagens. Essa semana a gente quer completar essa série em nome de Jesus. Tudo está um pouco corrido, estamos começando aqui, mas a cada dia Deus tem nos dado graça, autoridade e força para lutar. É uma batalha muito grande. Eu peço que você coloque meu nome, Felipe Estevo, toda a equipe aqui em oração, porque não tem sido fácil. E para estar aqui, gente, eu faço muitas renúncias. Recebi convite, por exemplo, de empresas para ir para os Estados Unidos, para a Suíça, para representar, só porque estar aqui é uma renúncia, inclusive renúncia financeira, de grandes propostas financeiras. Eu já fui parlamentar, recebo convite para trabalhar em Brasília, para trabalhar para governo, mas eu decidi trabalhar para o governo de todos os governos. Claro que a gente se abstém de questões financeiras, então você que está aí, ore por nós, não só compartilhe, não comente, mas não deixe de ser também um intercessor por esta obra, porque as palavras que estão sendo pregadas aqui estão transformando muitas vidas, assim como está tocando o teu coração. Então eu peço muito as orações de vocês. Sabe, eu também, como nosso canal não está monetizado, nós ainda não recebemos por publicidade que a gente costuma receber da internet, e é o nosso projeto daqui a pouco, monetizar esse canal, eu abri vagas de mentoria, sabe? E eu botei algo muito simbólico e lá, gente, eu abri apenas 100 vagas para a minha mentoria. E é essa mentoria que custeia todo o nosso trabalho missionário, trabalho também, a gente dá muito apoio psicológico, psiquiátrico, emocional. É um trabalho para mim missionário, mas eu, claro que me enquadrando no segmento profissional, eu falo de mentoria, inclusive empresarial, pessoas também. Você vai entender, são 100 vagas que eu tô abrindo, sabe? E algumas já foram preenchidas, inclusive. E essa mentoria, algumas vagas já foram preenchidas, como eu falei, ela é uma oportunidade única, talvez nunca mais aconteça novamente, porque nós estamos no início do projeto, então é o que está, enquanto o canal não está monetizado, como eu falei, é o que está mantendo toda a nossa estrutura funcionando e a gente trabalhando. E lá dentro da mentoria, sabe, se você apontar nesse QR Code aqui, você vai entender em mais detalhes o que tem lá, Não deixa de apontar aqui o teu celular ou clicar no link que está na descrição. Nós temos um encontro semanal, nossos encontros são semanais, são às quintas-feiras e nós vamos até o fim do ano. Além desses encontros semanal comigo, eu e você, olho no olho, face a face, num treinamento poderoso, eu tenho 7 módulos gravados, você assiste aonde, como e quando você quer, sabe? E esses 7 módulos são estruturas de conhecimento para você dar um reset poderoso na tua mentalidade, nos teus hábitos, na tua rotina, na tua visão de mundo, no teu sistema de crença. 7 módulos poderosos para dar um reset, sabe? Eu tenho alguns bônus especiais também que eu coloquei dentro dessa mentoria, que eu dou um treinamento completo de oratória, retórica, eloquência, falo do poder da comunicação, falo também de ferramentas de vendas poderosas, um outro bônus que eu dou, que é um treinamento de vendas muito poderoso. Você precisa vender ideias, vender coisas. Vendas é a mola propulsora de qualquer negócio. Eu também tenho um outro bônus que eu botei, que é um curso que eu dou completo para pessoas que querem construir audiência no digital, ganhar seguidores, ganhar like, ganhar curtida, criar comunidade. Como é que faz o marketing, o brand pessoal? Só esses bônus, gente, valeria toda a mentoria, só os bônus. Mas tem um encontro presencial que é toda quinta-feira. Gente, os testemunhos são lindos. Treinamento completo, corpo, alma, espírito, bolso, missão, visão, ativamento da identidade. Eu faço com muito amor, com muito carinho. E como eu falei, eu criei este produto, sabe,
para que ele é o mantenedor de tudo que eu faço. A célula, o projeto missionário, as pregações, o Central Podcast que eu montei. Então, tudo que a gente faz está sendo mantido por essa mentoria. Então você que participar da mentoria também não vai deixar de ser um missionário. É muito caro, né, Victor? Tem que vender um rim. Gente, dá R$35 por mês, sabe? É algo simbólico, mas que faz a diferença aqui no trabalho que a gente vem fazendo. Então eu falei desde a parte do propósito dessa mentoria que eu criei para vocês, de tudo que eu entrego lá, ou seja, eu entrego muita coisa por algo simbólico. E eu tenho, sabe, essa alegria porque eu vejo isso como um trabalho missionário. Poderia cobrar, né? Já cheguei a cobrar 2, 3, 4, 5 mil, algumas consultorias que eu cobro quando é para uma grande empresa, por exemplo. Felipe, eu quero uma consultoria para construir o nosso marketing digital. Nós alcançamos aí essa semana 500 mil seguidores, né? Ultrapassamos 2 milhões de alcance aí só no Instagram. Então imagina, né? Eu faço essas consultorias para algumas empresas e tudo eu tenho aplicado para o reino, para a glória, para essa missão, para esse propósito de nós transformar a nação através da expansão do conhecimento. Então, só clicar nesse QR Code, a oportunidade é por tempo limitado, ou clicar no link que está aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado por participar de um grupo seleto, coisas que eu falo ali que eu não posso ensinar na internet, não está abertamente, você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, só que lá dentro você vai conseguir ter uma dimensão, sabe, um ampliar da tua visão muito forte. Não deixe de participar da mentoria Gênesis, eu te espero lá. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, te encontro no próximo encontro da série Fortalezas e o tema ainda vem mais poderoso e vai ser mais um degrau que você vai galgar para este novo tempo na tua vida, onde a palavra vai te guiar, ela é a bússola que vai te levar para o próximo nível. Um beijo no coração, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.